Olá, todo mundo! Mês de agosto, mês dos pais. Vamos conversar um pouquinho sobre pais e as suas funções. Nós vamos misturar algumas teorias e uma delas muito legal, que é um pouquinho de constelação sistêmica. Mas antes a gente precisa conversar sobre pai. O que é ser pai? E mais, e aquele pai que trabalha demais? O que a gente faz? O que isso está acontecendo e por que a mãe sempre se sente sozinha? Fica com a gente, porque a gente tem muita coisa para conversar. O vídeo pode ser um pouquinho longo, mas, gente, eu garanto que vai ser muito legal, tá bom? Vamos embora? Um dos grandes queixas dos pais é que eles trabalham muito e das mães é que os pais ficam ausentes. Essa queixa é tão natural que já virou às vezes meme e piadinha. Com a pandemia, a coisa ficou pior porque os pais, pelas primeiras vezes, tiveram que ficar juntos no mesmo ambiente com os seus filhos. Isso gerou muito conflito dentro de casa e estatísticas demonstram que eu ouvi também muito divórcio e separação. Uma das coisas que a gente precisa entender é que naturalmente, durante séculos, os pais foram criados, os homens foram criados para sair em campo e caçar e tal, e as mulheres para ficar em casa. É lógico que com o aumento e com a nossa forma de trabalhar, hoje em dia a mulher também sai de casa, nós temos o quê? Dois seres humanos, um pai e uma mãe, que estão fora de casa e estão ausentes. E a criança, como é que ela fica? Sim, porque se tem pais, precisamos ter o quê? Tem filhos. Na verdade, a ausência do pai dentro de uma casa pode gerar algum conflito muito grande, porque às vezes o pai até volta do trabalho, mas ele volta e não interage com seus filhos. E um dos problemas mais comuns que a gente vê é que a função paterna se perde no meio da nossa própria vivência com os filhos. A função do pai, ela é tão importante que ela merece, lá pelo quinto, sexto ano, quarto, quinto, sexto ano, um adeno. E que vai fazer com que todos nós, absolutamente todos nós, tenhamos algum tipo de lembrança boa ou ruim dessa época. Às vezes não está muito bem gravado no cérebro, mas está na vivência nossa. A gente conhece a mãe como alguém que abraça, que beija, que segura, que aperta. A mãe traz a criança, a mãe quase que funde-se a criança. Um pai não. A presença do pai é como? É colocar para o mundo. Vocês sabem que a brincadeira de mãe é sempre colocar, apertar, beijar, colocar no colo. A do pai é jogar para o alto, botar na bicicleta, colocar em patins, empurrar o filho para ele tirar as rodinhas da bicicleta. É essa a função, colocar o homem, a criança, a menina, enfim, colocar o ser humano, a sua descendência para fora, para que ela desbrave o mundo. Se um pai ele é ausente, com certeza essa família tem um grande problema. Ela começa a ficar dentro de uma bolha, porque essa bolha é formada pela mãe e mais, a ausência do pai dentro do ciclo vai gerar um vácuo e nada fica em vácuo. Alguém vai ocupar esse lugar. Normalmente é dado a esta função a um filho mais velho. Veja bem, nesse momento, a mãe, ela se sente com vontade de não ficar sozinha e ela atribui a alguém, a um filho homem, mais próximo do outro, ou seja, o mais velho dos homens, a função de pai. Ele perde a capacidade de ser simplesmente um filho e começa a ter dentro de casa uma função que também não é dele. Muitas vezes as mães distribuem essas funções aos homens da casa. Então, um é responsável por pentear o cabelo da filha, outro é responsável por limpar o cocô do cachorro, o outro é responsável por ir à mercearia ou à venda ao mercado. Essa forma
de trabalhar de uma família desfuncionaliza a família. A tal ponto, gente, que muitas vezes esses filhos não vivenciam a infância e a adolescência como deveriam. Também é importante a gente falar que, às vezes, essa mãe é viúva, é sozinha, ela resolveu ter uma produção independente. Mas ela tem que ser um pouco pai. Ora, se eu tenho que me dividir em 2 papéis, é claro que em algum momento alguém vai ficar defasário. Esta é a importância de nós começarmos a falar desse mês de agosto, da função pai. Esse primeiro vídeo a gente vai falar simplesmente sobre o pai. Por que o pai é importante? Note, função. Por que função? Porque nós temos também como um homem, às vezes a gente fala mãe guerreira, mãe que trabalha, mãe que isso, mãe que aquilo, mas o homem também tem função marido, função amigo, função jogadorzinho de lazer, de futebol, de PlayStation, enfim, função de pai. E a função mais legal também, que é a função dele mesmo como homem. Essas funções que a mãe, que todo mundo glorifica, porque a mãe guerreira, a mãe isso, mãe aquilo, também se atribui ao pai. Se você, como homem, teve de alguma forma a contribuição de ter um neném, você precisa entender que você não precisa ser casado com aquela mulher, mas você sim precisa ter uma função de pai, porque isso vai gerar uma geração futura saudável. Eu não estou te pedindo para você ser o melhor pai do mundo, porque não existe o melhor pai do mundo. Nós temos dores, nós carregamos as nossas dores e nós vamos colocar para frente as nossas dores. Mas entenda que se você tem a consciência que você dá o melhor, essa criança, ela vai perceber isso de alguma forma. O que a gente não pode fazer é se desculpar, se licenciar da função de pai, se você de alguma forma teve algum filho. Lembre-se sempre que função de pai é uma função de colocar para fora. A maioria das disfuncionalidades de crianças que ficam muito pouco arrojadas se deve muito mais ao fato de não ter um pai que mande, vai lá filho, que seu pai está aqui atrás. Uma das músicas mais interessantes é de um cantor americano que ele sempre fala que ele fala com o pai diz assim, vai lá fora, vai desbravar o mundo. Lembre-se que você tem lá, mas você precisa ir lá fora. Essa função, essa coisa de segurança, essa coisa de que tem algo à frente, é algo que uma mãe não é capaz de dar. Então sinta-se privilegiado se você foi pai, sinta-se privilegiado de você ter uma contribuição de fazer com que alguém ganhe o mundo. E se você é um pai que acha que você não é tão bom porque você trabalha demais e acha que simplesmente dar a pensão e dar o dinheiro é necessário e ponto, lembre-se que talvez a gente não consiga compreender que lá no futuro, de alguma maneira, esta criança pode te cobrar a atenção que você não deu agora. Então, eu vou te dar um conselho. Por mais que você tenha tanta dor, por mais que você tenha tanto sofrimento, lembre-se, você é pai de alguém. E você precisa entender que essa função pai tem prazo de validade. Mas no momento, ela é necessária. Se você gostou desse vídeo, comenta. Se você gostou, não gostou, comenta. Você tem alguma dúvida? Vai lá no meu site. A descrição vai estar aqui no final do vídeo. Vai lá no meu site. Quem sabe as nossas trocas podem ser muito mais que enriquecedoras. Para mim e para você. Porque quando eu estou aqui também por causa de você. E eu tenho certeza de que o feedback me alimenta tanto quanto a você. Então, comenta. Tem redes sociais também, vai lá no @Nurilizes, vai lá no Facebook, enfim. Vamos juntos numa caminhada de crescimento. Eu garanto para você que vai ser muito legal. Eu cresci muito fazendo esses vídeos. Eu espero que você cresça ouvindo e comentando. Beijos!